casal entende que ele quer viver, os dois ali decidiram viver um com o outro, que eles vão ter relações sexuais somente um com o outro. Foi uma decisão consensual. Então cabe aqui um contrato de honestidade. Não cabe eu ter um desejo por um outro homem e ir realizar esse desejo, porque é um desejo só meu, não é um desejo do outro, e o meu desejo é meu, não cabe ao outro decidir. Porém, antes desse meu desejo de ficar com outra pessoa, houve um contrato e uma conversa com outro ser humano. Então, se eu tenho esse desejo, eu quero cumprir esse desejo, eu quero ficar com outra pessoa, eu preciso chegar para o meu parceiro e falar, olha, da forma que está, não dá mais certo, eu preciso rever essa situação. E isso tem duas situações, gente. Ou o casal aceita ter uma relação aberta, ou vão separar. E tá tudo bem. O problema é que as pessoas dificultam e colocam muito conflito em situações que deveriam ser conversadas. Mas voltando no nosso assunto inicial, que é a questão do autoconhecimento, da autoestima, do amor próprio, isso não é um assunto só para mulheres, é para qualquer ser humano. Antes de amar qualquer pessoa, eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu gosto e o que eu não gosto, eu preciso saber o que eu dou conta de aceitar. Eu preciso entender qual o defeito do outro que eu consigo conviver com ele. Porque, horas, não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Então, eu preciso entender se aquele hábito daquela pessoa, aquele defeito, é algo que eu dou conta de conviver. Se não for, gente, não tem conversa, não vai viver junto. Realmente, o casamento vai ser um fracasso. Então, quando eu falo que é importante a pessoa ter um autoconhecimento, saber quem ela é, saber o que ela deseja, saber onde ela quer chegar, saber se, para ela estar com uma outra pessoa, ela precisa abrir mão daquilo que é mais importante para ela, para esse casamento de longa data dar certo, é lógico que os dois precisam se conhecer. É lógico que os dois precisam saber se dão conta do sonho do outro. Por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês aqui. O meu marido é aquele homem que entra nos meus sonhos. Ele apoia, vai junto. Se eu falo, nossa, eu quero escrever, vamos lá, vamos ver o que precisa para escrever. Se eu falo, nossa, eu tô fazendo um curso agora de numerologia cabalística. Nossa, que bacana, me fala desse curso. Então, ele é uma pessoa que gosta dos meus planejamentos, das minhas ideias. Ele gosta das minhas... Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender coisas novas, e ele admira isso. Então, ele consegue conviver com isso. Da mesma forma que eu admiro demais a competência que o meu marido tem para aprender as coisas que ele quer fazer. Por exemplo, a área gourmet da nossa casa, que é onde tem a nossa churrasqueira, que tem o nosso fogão a lenha e que tem também o nosso forno a lenha, foram feitas toda pelo meu marido. O meu marido passou um ano estudando materiais, estudando formas de fazer, vendo vídeos no YouTube e pesquisando e olhando o preço, vendo qual material que era melhor que o outro, e ele fez com as suas próprias mãos a área gourmet, que ficou belíssima. E isso é uma das coisas que eu admiro demais do meu marido. Ele tem uma habilidade enorme para aprender e buscar aquilo que ele quer fazer. E ele também tem um dom natural que muito me admira. Tudo que ele planta floresce. Ele tem uma mão maravilhosa para plantar. Eu tenho flores lindas no meu jardim. Além de ser um homem que é um excelente pai, de ser um homem que dividiu comigo de igual as tarefas de casa, as tarefas de educar os nossos filhos. Aqui em casa não existe isso. Só a mãe leva no médico, só a mãe vai na reunião da escola. É quem puder e que vai naquele momento. Uma das recomendações que eu dei lá nos meus stories sobre essa questão de estar casada por muito tempo com a mesma pessoa e se sentir feliz e completa foi o autoconhecimento. E aí algumas pessoas vieram conversar comigo no direct sobre essa questão do autoconhecimento. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque olha, vamos pensar um pouquinho comigo. Quando duas pessoas se conhecem, elas já trazem uma bagagem de vida. Elas já vêm ali de famílias diferentes, de culturas diferentes, de crenças diferentes. Foram duas pessoas criadas de acordo com o conhecimento, as crenças, a cultura de duas famílias totalmente diferentes. Sem falar que essas duas famílias têm seus antepassados, que também influenciam na forma de ver o mundo daquela pessoa. E essas duas pessoas aqui vão se unir para se tornarem um casal e morar debaixo do mesmo teto. E aí pensa comigo, são dois mundos que irão se chocar. A princípio, essas duas pessoas se amam e decidiram morar juntas, estar juntas, dividir a vida. Porém, a gente precisa levar em consideração o seguinte:
Eu já ouvi uma frase que eu discordo, mas vamos pensar um pouco aí nessa frase de uma forma um pouco mais racional. Eu ouvi dizer uma vez que casamento foi algo feito para dar errado, pois são duas pessoas que vão se unir, que vêm de famílias diferentes, com ideais diferentes, com ideias diferentes, e que essas pessoas precisam dar certo. E aí, isso é fadado ao fracasso. E aí, há quem acredite nisso, há quem não acredite nisso. Hoje tem uma corrente muito grande, e ontem mesmo estava vendo um post na internet badaladíssimo, super comentado, sobre essa questão do ser humano, ele deixar de realizar os seus desejos porque ele está com outra pessoa. Era uma discussão sobre a monogamia, que é uma discussão que vem ganhando aí um amplo espaço nas redes sociais e na vida das pessoas. E aí, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a monogamia é uma decisão a dois. Porque eu sou mãe e ele é pai, nós temos 2 filhos e os 2 filhos cabe a nós educar, criar e cuidar. Então, são coisas que eu admiro muito. E o meu marido, ele tem ele é mais calado, ele é mais quieto, mais na dele. E isso talvez no começo foi algo que eu estranhei, porque sou uma pessoa falante, vocês estão vendo? Desprezo os cachorros, gente. Mas foi algo que eu aprendi a conviver e que para mim era tranquilo. Não era uma coisa que eu não dava conta. Eu não dou conta de ver com um homem calado. Não era uma coisa que eu não dava conta. E não era uma coisa que eu queria abrir mão. Não queria abrir mão do meu casamento com ele porque ele era uma pessoa mais calada, mais introspectiva. Então eu quero mostrar para vocês que para um casamento, uma relação seguir, ela precisa que as duas pessoas saibam o que elas dão conta. Por exemplo, vamos supor que o meu marido fosse um homem que não desse conta, que para ele fosse impossível viver com uma mulher que conversa com todo mundo, que trabalha, que tem amigos. Eu tenho amigos homens, eu sempre tive, fui criada com irmãos, com primos, eu tenho filhos, então eu tenho uma facilidade enorme de ter amizades reais com homens. Então vamos supor que meu marido fosse um homem que não desse conta de ter uma mulher que tivesse amizades com um homem. Ele não podia ficar comigo, porque eu não ia mudar o meu jeito. E isso tudo foi conversado antes do nosso casamento. Eu tenho uma frase de um amigo que sempre fala muito dela, que é: o combinado não sai caro. E realmente o combinado não sai caro. Então a gente combinou tudo antes. Então, ele é um homem que dá conta de ver com uma mulher como eu, que conversa com todo mundo, que fala com todo mundo, que viaja sozinha a trabalho, que escreve livro, que vai para Bienal, que dá entrevista, que está no meio de todo mundo, porque é uma característica minha que ele dá conta de conviver, que ele como homem, para ele não é um problema, não é um defeito, pelo contrário, é algo que ele admira em mim. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês através da minha experiência de vida é um casal dar certo e ter um casamento longínquo, viver junto com o outro por muito tempo. É preciso que os dois se conheçam, é preciso que o homem saiba quem ele é e que a mulher saiba quem ela é. Então, nesse momento, a importância do autoconhecimento. E aí você vai dizer assim: Cláudia, mas não é tão fácil as pessoas se conhecerem assim. Com certeza não é fácil, mas precisa ser uma busca cotidiana nossa. Precisamos o tempo todo estar buscando algo que nos faça nos conhecer melhor. Então eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu comecei a estudar, acho que há 5, 6 meses, numerologia cabalística, que foi algo que eu sempre quis aprender. Eu sempre acreditei nessa questão dos números, da hora de nascer, do seu número, do seu nome, daquele momento que você chegou ao mundo. Eu queria aprender a numerologia cabalística, eu queria conhecer as letras hebraicas, eu queria estudar a fundo os números, a influência dele na vida das pessoas. Eu não queria um mapa numerológico de internet, de aplicativo, um PDF. Eu queria aprender algo personalizado, que levasse em consideração o contexto de vida da pessoa. Porque olha só, fazer um PDF de internet te dá, se toda pessoa que nasceu no dia 20 de setembro, ela vai ter o mesmo PDF. E não era isso que eu acreditava. Então eu busquei fazer numerologia cabalística, eu busquei estudar a numerologia e eu estou aprendendo cada vez mais sobre mim. Outra coisa, sempre vi o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Nunca acreditei que o tarô fosse um baralho, que fosse um oráculo, que fosse te dar respostas, que fosse adivinhar o futuro. Nunca acreditei nisso. Eu sempre achei que fosse uma ferramenta de autoconhecimento. Mas eu também via vários cursos e vários vídeos e várias coisas na internet que eu falava: gente, isso é muito... porque o tarô descobriu que você está grávida. Gente, existe exame de farmácia. Para que eu vou perguntar para o tarô se eu estou grávida? Eu vou comprar um exame de farmácia de R$10, eu sei se eu estou grávida.
Então eu nunca visualizei o tarô dessa forma. E aí, como eu disse, que sou uma pessoa curiosa e gosto de buscar as coisas, fui atrás até conhecer uma escola de artes místicas séria. E estou fazendo um curso para também me autoconhecer, para também saber mais sobre a minha alma. E não é uma questão de religião, é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu não vejo a numerologia cabalística ou o tarô como instrumentos de religiões pagãs. Eu não vejo assim. Eu vejo tanto o tarô como a numerologia como ferramentas de autoconhecimento. E Cláudia, mas você está falando isso, você está querendo fazer propaganda? Não, não estou querendo fazer propaganda. Eu estou querendo te mostrar que o ser humano, ele tem muitas ferramentas para se conhecer. Eu não estou falando para você fazer tarô, fazer mapa numerológico, nada disso. Eu estou dizendo para você descobrir aquilo que faz sentido para você. Para que você possa procurar se conhecer, para que você possa, de alguma forma externa, se conhecer melhor. Se você não está conseguindo fazer isso por conta própria, procure, não sei, uma terapia, procure um terapeuta, uma terapia holística, procure um psicólogo, procure aquilo que faz sentido para você. Mas antes de qualquer relacionamento a dois, antes de viver uma história de amor, você precisa viver uma história de amor com você mesma. Não adianta querer viver uma história de amor com outra pessoa quando você não se ama primeiro. Quando essa história de amor não acontece primeiro com você. Essa história de amor próprio, ela é importante. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, a gente é amiga há 23 anos, e ela fala: Cláudia, você não se acha, você tem certeza. E eu sempre respondo para ela: querida, se eu não tiver certeza, quem vai ter? Se eu não me achar uma pessoa interessante, se eu não me bastar enquanto pessoa, se eu não me sentir uma pessoa completa, quem vai me dar valor? Eu falo isso para os meus filhos. Eu falo com meus dois filhos, eu tenho um filho de 26 e um de 19. Eu falo: valorizem vocês, valorizem o trabalho de vocês, dê preço justo para o trabalho de vocês, aprecie aquilo que vocês sabem fazer. Ache que vocês são os melhores no que vocês façam. Porque a pior coisa para um ser humano é ele não acreditar em si mesmo. E aí, gente, não é papo de balcão de farmácia, não é papo de, né? Não é nada disso, é uma conversa que eu tete a tete, olho no olho com você. E tudo isso para explicar o stories que eu coloquei lá, essa conversa toda, para mostrar que quando eu falei que a recomendação 2 para você ter um relacionamento saudável com outra pessoa é você se conhecer, é disso tudo que eu tô falando. Foi sobre tudo isso que eu falei. Como a gente não dá tempo de falar tudo isso no Stories e ninguém nem tem paciência de ver, eu resolvi trazer esse vídeo para o YouTube, porque aqui as pessoas têm mais tempo para assistir, colocam fone de ouvido e vai ouvir, e aí dá sua opinião se gosta, se não gosta. E eu, como escritora, como conhecedora da alma feminina da mulher, eu sou uma estudiosa da alma feminina. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma especialização em psicologia junguiana, que é para a alma da mulher. Eu sou terapeuta junguiana, eu estudo a alma da mulher e eu gosto muito da teoria de Jung para conhecer o nosso sagrado feminino. E aí eu quero te dizer o seguinte, eu estou falando aqui com as mulheres, mas também com os homens. Se conheçam, busquem essa individuação, conhecer você, conhecer a sua sombra. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. Busque conhecer essa sombra. O que essa sombra o que ela interfere na sua luz, o que essa luz interfere na sua sombra, porque tudo no mundo é dual. Tudo. Não existe algo que é só um. Tudo é dual da vida. Até quando tem uma grande tragédia, que é uma tragédia para uns, não é uma tragédia para outros. Quando tem um grande acidente com a morte de inúmeras pessoas, tem pessoas que vão lucrar com aquilo. Infelizmente, a vida é assim, a vida é dual. Então, se conheçam, busquem, para que assim vocês possam ter um relacionamento saudável, se é o que vocês buscam. Agora, se você também busca ter uma vida livre, que você tenha inúmeros amores, vai ser feliz assim. Ninguém pode ditar para você o que é certo e o que é errado na sua vida. A vida é sua. Outro dia eu li um comentário de uma pessoa que falou assim: eu gostaria muito, eu estou aprendendo tarô, eu estou gostando muito, mas eu vou ter que parar, porque eu estou muito incomodada com o que as pessoas estão pensando. Eu fiquei muito triste de ver esse comentário, porque
A mulher estava sofrendo falando desse comentário dela. Ela disse que ela estava gostando muito, que ela estava com uma rede social bacana, mas que alguns haters ali acabaram tirando essa luz dela, essa alegria dela, e ela ia parar. E eu pensei, gente, por que as pessoas param de fazer as coisas em função do que as outras vão achar? Outras que às vezes ela nem conhece. Ou então porque um hater foi lá e falou com ela. Pelo amor de Deus, gente, a vida é sua. Faz o que é melhor para você. E talvez faça o que é melhor para você e para as pessoas que importam para você, porque o resto é resto. Então, eu sou Cláudia Castro, escritora. Esse vídeo está ficando muito grande, vamos parar por aqui. Eu espero que você goste, deixe seu comentário aí e me diz se tem alguma coisa que você quer conversar, qual que é os temas que você quer ver aqui nesse canal, porque eu gosto muito de falar, vocês já perceberam, e a gente pode conversar sobre várias coisas, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.